Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande poder estar aqui falando para vocês e uma honra também estar diante dos irmãos, diante do pastor que a gente aprendeu a amar e respeitar tanto. E, na verdade, eu conheço o pastor Hermínio de quando eu era presidente de jovens lá em Eldorado, e eu levava ele lá na época que ele era seminarista, por meio do pastor Francisco, para você ministrar lá a nós. E hoje a gente poder estar aqui é uma honra realmente. Nós estamos na incumbência de falar sobre liderança de sucesso. E o que é liderança de sucesso, né? Pastor Mateus? O que é uma liderança de sucesso? Eu conheço tantos irmãos, líderes de célula, que têm liderança de sucesso. Eu conheço tantos pastores de igrejas gigantescas que têm liderança de sucesso. E eu fico perguntando, qual é a medida desse negócio para ter uma liderança de sucesso? Se um líder de uma célula, ele pode ser tão bem sucedido e ser considerado como um líder de sucesso, e ao mesmo tempo você olhar para um pastor como o pastor Hermínio e dizer assim, pastor Hermínio tem uma liderança de sucesso. E a gente fica pensando, como que mede isso? Não é? Como que mede esse sucesso? Como que mede, a gente tem como mensurar se essa ou aquela é uma liderança de sucesso? Eu aprendi, ao longo esse ano, agora em julho, mês que vem, dia 7, eu vou completar 10 anos como pastor. Eu fui consagrado dia 7/7 de 2007, e esse ano eu faço 10 anos, e a Casa do Pai esse ano faz 9 anos, e nós começamos, como o pastor Hermínio disse, começamos do lado de uma favela chamada Farofa. Mateus foi policial e deve conhecer bem, né? Favela chamada Farofa, um dos pontos mais complicados de Guarulhos, quando se trata de tráfico de drogas e assassinato. Um lugar tenebroso. A primeira vez que eu cheguei lá, eu entrei dentro dessa comunidade, que é um corredor com 2 vielas apenas. A primeira coisa que eu vi lá foram jovens tirando a camisa para que eu pudesse ver as pistolas na cintura. E foi interessante demais nós começarmos esse trabalho. Só eu e a minha esposa, porque naquele tempo nossos filhos estavam de férias na praia. Então ficou só eu e ela lá. Eu abria a porta, eu pegava o violão, cantava um hino, meditava uma palavra, esperava ali o tempo, não aparecia ninguém e vinha embora. E nós ficamos assim durante 3 meses. Durante 3 meses nós ficamos assim. No fim de 3 meses, a Arlene não falava nada comigo, mas hoje ela fala. Ela ficava pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? 3 meses. Eu ministrando para ela e ela para mim. E muitas vezes, quando nós pensamos assim, eu vou ser líder de célula, a gente logo pensa em que eu quero levar 10 para lá, 15. A célula está bonita quando tem 30. E eu fiquei 3 meses com 2. Depois veio chegando nossos filhos, então ficaram 4. E eu lembro que, passando um tempo, nós estávamos no nosso trabalho e chegou um pastor lá, e ele disse assim para mim, pastor Oséias, Deus me mandou aqui. Eu falei, é mesmo, rapaz? Deus me mandou aqui, e eu vim trazer um convite da parte de Deus para você. E eu falei, então conta esse convite da parte de Deus, porque convite da parte de Deus é tudo de bom. E ele falou, olha, eu estou deixando de ser pastor na igreja que eu estou pastoreando, e a igreja, eu conversando com ela, ela gostou muito de você,
E eu queria convidar você, não para participar de uma escolha entre tantos pastores, mas nós decidimos convidar você para assumir a igreja lá, e nós oramos, e Deus falou que era você. E eu olhei para ele, eu falei assim: rapaz, que Deus de confusão é esse, meu Deus? Deus falou que sou eu, só que Deus tinha falado comigo para que eu pudesse ir para lá. Então eu fiquei lá, olhando para ele olhando para mim. Ele falou assim: olha, eu vou te dar uma semana para você orar, mas Deus vai confirmar. Eu falei: Deus já falou, porque Deus falou, falou. Então, você vai aceitar? Eu disse: não. Você não vai aceitar? Eu falei: não. Porque se Deus há 3 meses atrás mandou eu ir lá para aquele lugar, aquele bairro de mais de 50 anos em Campos, que nunca teve uma igreja evangélica. Você imagina um bairro em Campos de mais de 50 anos e nunca prevaleceu um trabalho evangélico lá. Ele foi e falou assim: você é maluco, rapaz, você está em um lugar que não tem ovelha, que não tem ninguém lá. Eu estou te convidando para ir para uma igreja, para você pastorear já uma igreja consolidada, com ministério de louvor. Ele falou assim: tem até bateria. E eu falei: uai. E outra coisa, você vai ganhar salário. E eu falei assim para ele: irmão, se Deus há 4 meses atrás mandou que eu fosse para lá, e agora ele mudou de ideia, como que Deus muda de ideia assim? Eu falei: minha resposta é não. E ele saiu um pouco zangado comigo, foi embora. 3 meses depois, quando nós completamos 6 meses, nós batizamos os primeiros 6. E 1 ano depois que batizaram os 6, nós construímos e inauguramos o primeiro prédio da igreja, um lugar para 120 pessoas. Em uma época nós estávamos com 19 membros, em 1 ano e meio. Hoje nós vamos fazer... Então foi quando nós fizemos 3 anos, acho que foi isso, 4 anos, nós iniciamos a construção de um prédio para 1.000 pessoas sentadas. E nós tínhamos, na época, 60 discípulos. Em 2 anos e 3 meses, nós concluímos aquela obra para 1.200 pessoas, e nós tínhamos, na época da conclusão, 240, mais ou menos, discípulos. E passados de 2014, quando nós inauguramos, até hoje, nós estamos indo para 1.000 discípulos. Amém? Então, o que é liderança de sucesso? Liderança de sucesso é você olhar para a palavra e aprender que até o comer, se não for por fé, é pecado. Então, tudo que você faz por fé. Ser um líder de sucesso, a primeira coisa é você ter fé. Porque a fé te faz acreditar naquilo que ninguém mais acredita. A fé te faz visualizar a existência daquilo que ainda não se materializou, mas já existe. É o que o autor de Hebreus capítulo 11 está dizendo, que a fé é firme fundamento de coisas que se esperam, ainda que nós não a vejamos. Então, um líder de sucesso começa primeiro com fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. E depois, nós precisamos alinhar fé à inteligência. Nós precisamos ser inteligentes. E como que é difícil alinhar isso? Porque inteligência
Esta palavra vem de uma palavra que ela é do latim, que eu acho que é intelligere ou intelligere, que significa estar entre escolhas. Ser inteligente é saber escolher o melhor caminho. Por isso que o Senhor vai falar, lá em Deuteronômio, assim, olha, eis que eu ponho diante de você bênção e maldição. E ele diz, escolhe, pois tu, a bênção. Ele está dizendo o seguinte, seja inteligente e escolha o melhor. O que é ser um líder de sucesso? Um líder de sucesso é trabalhar todos os dias aquilo que o discípulo do Senhor disse, Senhor, acrescenta-nos a fé. Um líder de sucesso precisa ser um homem e uma mulher de fé. Porque um homem e uma mulher de fé, ele vai conseguir enxergar aquilo que ninguém mais enxerga. Aquilo que ninguém consegue enxergar, um homem de fé consegue enxergar. E nós chegamos ali naquela condição de pastor iniciante, em uma favela, em um bairro perigoso. Para os irmãos terem ideia, aquele bairro que nós estamos tinha lá 12 macumbas, 12 terreiros de candomblé, ubanda, quibanda, esses negócios variados. Nós tínhamos no bairro uma igreja católica e 12 terreiros, 12 centros espíritas. Para os irmãos terem ideia, onde foi construída a igreja, nos 3 terrenos que a igreja adquiriu, os 3 terrenos tinham macumba. Quando nós limpamos para construir, nós desenterramos a cabeça de bode, guias, um monte de trabalho de feitiçaria, um monte de coisa. E nós fomos para lá, com fé e adquirindo inteligência. E o resultado, irmãos, é que no ano que passou agora, tinha um grupo de irmãos trabalhando lá em frente à igreja, dando uma faxinona lá e tudo, limpando. E parou lá 2 carros do GAT, 2 carros. E desceu todo mundo. Desceu lá, eu acho que anda 5 em cada um, eu acho. Desceram uns 10. E os irmãos disseram assim, meu Deus, o que nós fizemos? E eles desceram e disseram assim para os irmãos, nós fizemos questão de parar aqui, porque nós queremos agradecer, e você diga ao seu pastor, ao pastor de vocês, que nós, da Polícia Militar, nós estamos agradecendo, porque o nosso trabalho nesse bairro acabou. Nós não temos mais o que fazer aqui. Então, você imagina se lá atrás eu negociasse a visão de Deus por um convite gerado na alma de um homem amargurado. Um convite gerado na alma de um homem amargurado. Um homem que tinha desistido do ministério e queria parar, que não aguentava mais. Você imagina, irmãos, quantas vezes nós saímos de uma reunião como essa, decidido, eu vou ser um líder de célula. Decidido, eu vou ser um pastor. Mas na segunda-feira a gente já não quer mais, sabe por quê? Porque Satanás se encarregou de enviar alguém para falar conosco, para tirar da nossa ideia aquilo que Deus colocou em nosso coração. E nós muitas vezes não somos inteligentes para decidir o melhor. Ontem eu estava conversando com um amigo, eu estava dizendo para ele, olha, a uns Deus deu a inteligência para ganhar dinheiro, e a outros
Deus deu a honra e a felicidade para ganhar almas. A honra e a felicidade para ganhar almas. E eu estava dizendo para ele, eu não troco a honra e a felicidade de ganhar almas por uma conta abastecida. Se Deus nos abençoar em ter os dois, glória a Deus, misturado com aleluia ainda. Mas se Ele me der o direito de escolha, eu ainda continuo escolhendo amar vidas e cuidar bem delas. Porque isso vai me reservar um futuro, que talvez não seja nessa vida, mas que será no futuro. Muitos plantam para esta vida, nós pastores plantamos para a eternidade. Esse é o segredo. E nós estamos vivendo, caminhando, e resultado disso, nós ficamos felizes, e agora, cerca de 3 meses atrás, nós tivemos notícia que a última macumba do bairro fechou. E era uma macumba comandada por homossexuais. E eles, na verdade, não fecharam a macumba. Eles transferiram a macumba para o Parque Guarulhos, porque não estava lá mais os espíritos descendo e tomando posse deles. E eles mudaram a macumba para o Parque Guarulhos, e uma senhora que trabalhava lá servindo na macumba, hoje é ovelha nossa. E ela me contou isso. Mas só que os espíritos continuaram atormentando os macumbeiros, e eles tiveram que mudar do bairro. Eles mudaram do bairro. Eu sei, irmãos, que das 12 macumbas não resta nenhuma mais. E assim, não falo isso também com muita alegria, né, celebrando não, mas até a igreja católica fechou no bairro. E hoje lá a gente só tem a igreja evangélica batista lá, servindo ao Senhor, não sei porquê, mas nós estamos lá nesse bairro. E em 8 anos que nós estamos lá, e vai fazer 9, lá morria gente todo final de semana, ou era esfaqueado, ou cortado com vidro, muito terrível. Em 8 anos, só 2 pessoas foram assassinadas no bairro. E não pense você que a gente ficou satisfeito com isso. Então, por que disso? Por quê? Eu queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Mas para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E disse-lhe:
Tudo isto te darei se te prostrares, me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Até aí. Jesus, o Filho de Deus, ele sai de um momento muito especial da sua vida, que ele inicia a sua caminhada para aquilo que foi proposto para ele. E ele inicia ali. Depois ele tem um encontro com Deus, naquele momento tão precioso dele, e ele é levado, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. A Bíblia está dizendo que ele é conduzido pelo Espírito do Senhor, Espírito com E maiúsculo, ao deserto para ser tentado. Irmãos, ele foi conduzido para a provação. Ele foi conduzido para passar por prova. E precisa de muita fé, queridos, para suportar isso. E muitas vezes nós lemos esse texto e pensamos assim: isso aqui é um caso isolado de Jesus. Jesus passou por isso e ninguém mais passa. Jesus, ele foi colocado diante de escolhas. Jesus poderia dizer sim e dizer não àquelas ofertas. E eu vou te falar, aquelas ofertas eram excelentes. Sabe por quê? Porque Jesus termina um período de 40 dias sem se alimentar e ele tem fome. Deixa eu perguntar algo a você. Você pode ser tentado em algo que você não deseja? Sim ou não? Você pode ser tentado em algo que você não deseja? Ninguém pode. Por exemplo, irmãos, eu abomino bucho. Não tem dobradinha esses negócios? Eu abomino aquilo. Eu passo mal, apesar de ter esse físico. Não entra qualquer coisa aqui não, viu? Se o pastor Hermínio chegar para mim e falar assim: pastor, você terminou o jejum agora, eu tenho aqui um guisado bom para você aqui. Eu falo: o que você tem aí? Eu tenho bucho. Eu falei: pastor, deixa eu continuar meu jejum, porque eu não vou comer esse negócio. Porque isso que eu não gosto, isso que eu não desejo, não me atrai. O texto bíblico diz: Jesus teve fome, ele desejou comer. Satanás pegou o desejo dele e falou assim: eu tenho aqui uma oportunidade para você saciar a tua fome. Satanás mostra os reinos do mundo. Alguém pode ser tentado em algo que ele não deseja? Sim ou não? Então Jesus desejava os reinos? Sim ou não? Sim. Jesus estava no pináculo do templo e falou: pula daqui, porque os anjos vão vir e vão. Seria oferecido alguma coisa a Jesus que Jesus não queria? Esse era o desejo dele, irmãos. Jesus falou assim: olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus certa vez falou assim: olha, eu posso pedir ao Pai e Ele vai mandar miríades de anjos aqui, Ele vai acabar com tudo, Ele vai resolver esse problema, é só eu pedir. Jesus estava diante de escolhas seríssimas. Muitas vezes nós pensamos assim: aquilo ali foi mole para Jesus, porque Jesus não ia dar mole para o diabo, né? Mas Jesus estava diante das suas escolhas. Jesus estava diante das suas escolhas. E coisas, irmãos, que Jesus tem como promessa na sua vida. Como promessa. Coisas como o reino. Jesus
todos os reinos se prostrarão diante dele. Os anjos estavam preparados para servir a Jesus, como estão até hoje, estão servindo a Jesus. Só que Satanás propõe a ele uma antecipação, através das suas escolhas, um momento que ele iria antecipar as coisas. Jesus foi inteligente para escolher o melhor. E o melhor que Jesus tinha que escolher era fazer a vontade do Pai. Jesus usa a sua inteligência porque Jesus conhece a palavra, ele cita a palavra, ele está embasado, ele está fundamentado na palavra. Jesus não estava ali movido somente por fé, mas Jesus também estava ali controlado por sua inteligência. Ele tinha funcionando muito bem ali a sua inteligência racional, a sua inteligência emocional, a sua inteligência espiritual, estava tudo coordenado, tudo cooperando. Jesus foi um sucesso porque Jesus foi um homem de fé, mas também ele foi um homem extremamente inteligente para tomar decisões certas, decisões precisas. E é isso que falta para nós. Como que eu vou me tornar um bom líder de célula? Como que eu vou me tornar um bom pastor? Quando eu me espelhar em Jesus e buscar ser cheio de fé, mas também ter uma inteligência poderosa, porque a inteligência vai me fazer ter boas escolhas, vai me conduzir a dizer não no momento certo, vai me conduzir a dizer sim no momento certo. Como que tem sido importante para mim estar estudando sobre essas coisas. Quando nós vamos ver a história de José, por exemplo, José é um homem cheio de sonhos, cheio de fé. E José foi assediado de várias formas para perder o rumo da história da vida dele. E nós vamos ver um José extremamente inteligente, de forma racional, emocional e espiritual. Ele, inteligente de uma forma emocional, ele chega diante dos seus irmãos e diz assim: olha, vocês não precisam ficar constrangidos e aborrecidos comigo, preocupados comigo, porque eu não estou aborrecido com vocês, porque eu entendo que Deus me fez vir diante de vocês para preservar. Uma das coisas, e aqui eu quero falar um ponto importante para você, uma das coisas que mais prejudica uma liderança é quando ele emocionalmente ele não é equilibrado. Eu já conheci muitos líderes que ele fica procurando arrumar culpados, ajustar a culpa ou o fracasso em pessoas como Adão e Eva. Foi interessante hoje, antes de vir para cá, nós tivemos 3 discipulados. E nós temos lá um casal de discípulos que nós estamos iniciando discipulado com eles. Um casal muito importante, casal jovem, mas pensa naquele casal guerreiro, gente que trabalha, que ama ganhar vidas e tudo. E foi tão interessante a nossa conversa, porque essa semana eles ficaram em crise, porque uma auxiliar de líder disse para eles assim: olha, eu vou deixar, eu não quero mais a liderança. E ela ficou mal com aquilo, e ligou para a pastora Arlene, chorou e tudo, e dizendo: olha, eu não estou suportando isso. E hoje no discipulado nós fomos conversar, e ela: olha, e isso gerou um conflito, porque o Tiago ele briga comigo e discute, e eu percebi que aquele problema ela estava trazendo para dentro da fortaleza deles. O que é a fortaleza nossa? Nossa fortaleza é a nossa casa, o nosso lar. O pastor Hermínio, ele pode ter muitos problemas aqui, eu certamente tenho, como eu tenho.
Mas se ele levar esses problemas para dentro da fortaleza dele, que é a casa dele, certamente vai afetar a família. Então nós precisamos ter muito equilíbrio emocional. E eu disse para ela: você parou para pensar que a nossa irmã, ela está deixando isso, não é por problema, fracasso seu, falha, mas sim porque ela está vivendo um tempo de abalo emocional muito grande, está desempregada, está passando por momentos difíceis. Você imaginou? Irmãos, liderança de sucesso passa por tantos patamares, que não é simplesmente, poxa, eu estou com 12 aqui comigo, agora eu tenho 15, não, eu tenho 20, poxa, eu multipliquei 3 vezes a minha célula. Talvez você multiplique 3 vezes a tua célula e a tua liderança não seja de sucesso, porque você não está tendo algo importante, que é a inteligência. Sabe, queridos, a fé, ela pode nos levar a lugares altos demais, mas só a fé junta com a inteligência poderá fazer com que permanecemos lá. A fé, ela tem poder de fazer coisas incríveis, mas só a inteligência tem poder de nos dar a garantia de permanência. Amém? Então muitas pessoas começam e desistem, porque elas têm fé para começar, mas não têm inteligência para permanecer. E a vida eclesiástica, a vida de um pastor, um líder de célula, é um pastor. Ele está lidando com emoções, ele está lidando com pessoas, onde tem pessoas, tem problemas, tem dificuldades. Então nós precisamos ser inteligentes. Eu estava dizendo hoje no discipulado, que em 2012, foi o último ano que como pastor, eu agi muito na carne. E eu comecei a amadurecer em algumas coisas, porque até 2012, quando tinha um problema na igreja, eu dizia: senta aqui, sentou, agora vamos resolver, isso. E quando era problema de relacionamento, sentavam os dois: fala para mim, agora fala você, fala para mim, e ficava naquele negócio. E sabe o que acontecia? Eu comecei a perceber que daqui a pouco aquelas 2 pessoas estavam bem e eu estava mal. E chegou um momento que eu falei assim: alguma coisa de errado está nisso. Até que eu fiz um voto com Deus, e eu falei assim: eu não vou mais agir assim. E de repente, aconteceu um problema lá, e a irmã estava me comendo picadinho no almoço, e comia assado na janta, e me comia fatiado no café da manhã. Eu falei: meu Deus, e era muito sério. Aí, qual foi a minha decisão? Eu falei: eu vou começar a aplicar agora os princípios da inteligência emocional. Então, eu me calei. E eu comecei a entender que eu não podia agir como antes. E a Arlene ligou para uns discípulos nossos e disse assim: vocês vão orando aí, porque o Osés está doente. Mas está doente por quê? Porque ele não está resolvendo os problemas, ele agora está descansando, ele está doente. E eu aprendi, irmãos, nesse tempo, que não adianta nós ficarmos tentando convencer pessoas, ficarmos tentando mudar pessoas. Olha para o teu irmão e diga assim: você nunca vai mudar ninguém. Sabe quem muda as pessoas? É o Espírito Santo. Eu aprendi que os problemas, eles precisavam bater em mim e voltar para Deus. Sabe por que muitos líderes de célula têm desistido? Sabe por que muitos na igreja não estão querendo ser líder de célula? Porque estão entre escolhas e estão ouvindo muitos testemunhos negativos. Não, Deus me livre, eu sofro muito, eu isto, aquilo. E muitas vezes você está ouvindo pessoas que têm problema na alma, estão emocionalmente desgastados, abalados, não estão conseguindo ter um controle emocional nas áreas de atuação dela. Então a liderança de sucesso passa por uma vida de fé, de oração, de jejum,
ligados com Deus, fazendo a vontade do Pai, mas também exercitando a inteligência racional, saber escolher o melhor caminho, saber tomar decisões certas, ter naquele momento de angústia, de medo ou de dificuldade, ter inteligência emocional capaz de fazer como Salomão fez. Quem é a mãe dessa criança? Não é ela, não sou eu, não. Então, peraí, eu vou, parte no meio. E de repente a mãe verdadeira diz: não faça isso, deixe que viva a criança com ela. E ele diz assim: não, você é a mãe. Sabe, uma inteligência emocional naquele momento de crise, de saber escolher, de saber decidir. E quando nós estamos, irmãos, como líderes, espiritualmente falando, cheio de fé, cheio de gás, e buscando em Deus: Senhor, me dá sabedoria. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá livremente. É inteligência. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem um potencial de inteligência muito grande, tanto racional, como emocional, e também espiritual. Glória a Deus. Nós podemos fazer coisas extraordinárias para Deus, irmãos. Irmãos, quem está falando para vocês hoje é um cara que até aos 30 anos foi um semi-analfabeto, que teve que fazer um avanço, um estudo rápido e entrar no seminário em 2003. Até 2001, eu era semi-analfabeto, primário apenas, não sabia escrever direito, trocava X por S, S por X, esses negócios todos. E Deus vai e me chama, eu falo assim: Senhor, chama outro, porque eu não posso. E de repente, nós vamos vendo Deus agindo, nós vamos vendo Deus formatando essa mente aqui, formatando esse coração, formatando. Essa madrugada eu estava conversando com meu filho do meio. Meu filho tem 21 anos, eu tenho uma filha de 25 anos, vai fazer 26 agora, que é casada, tem uma neta já, coisa mais linda, é a neta mais linda do universo eu tenho, né? Mais linda. Tenho o meu filho de 21 anos, que fez agora dia 12 de junho, e tem a minha filha Sofia de 8 anos, que está ali se escondendo. Ela está igual Saul, se escondendo entre as bagagens, mas ela vai terminar melhor do que Saul, né? E meu filho, ele olhava para mim e dizia assim: pai, ser pastor é tenso, viu? Ser pastor é tenso. E eu dizia: filho, você vai ser pastor. E ele: eu não, eu vou ser petroleiro, eu vou trabalhar embarcado, eu quero ter meu carro, eu quero ter meu apartamento. E alguns anos atrás, ele bem novinho, o Senhor falou para mim que ele ia ser pastor. Eu guardei aquilo no meu coração. Um dia eu vim aqui a São Fidélis, um amigo meu de turma foi consagrado a pastor, e ele foi consagrado a pastor na Assembleia de Deus. Ele falou: pastor Zé, eu queria muito, pastor Zé, que você viesse e você me presenteasse a Bíblia. Eu falei: rapaz, eu vou aí. E o que eu fiz, irmãos? Eu peguei uma Bíblia que eu tinha lá, que eu era apaixonado nela. Falei assim: eu vou levar essa Bíblia para ele. Eu não sei quantos de vocês acreditam, né? Mas eu fiz um ato profético com aquela Bíblia. Eu trouxe a Bíblia e eu falei assim: ó, querido, eu estou te dando essa Bíblia aqui hoje. Estou anotando e pondo o dia aqui e tudo. Mas eu quero te falar algo. No dia que o meu filho for consagrado a pastor, você vai devolver essa Bíblia a ele. Não, pastor, com certeza, vamos lá. E eu fiz esse voto com Deus. E o meu filho lá, como diz o mineiro, rachando o bico, porque ele não queria. Meu filho nunca liderou nem ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Nunca liderou.
Meu filho nunca liderou nem pique-esconde. Meu filho é um bom músico, baterista, com 5 anos de idade, 5 anos de vida, ele ganhou uma bateria, ele aprendeu a tocar, autodidata, toca muito. Mas ele nunca vou liderar, nunca liderou, ele tinha vergonha de orar. Pedia para orar na roda da mesa, ele tinha vergonha de orar. E ano passado ele foi numa conferência na Lagoinha, chegou lá, o Espírito Santo pegou ele. Ele voltou: pai, quero te falar um negócio. Eu falei: o quê? Aconteceu um negócio, chorando, aconteceu um negócio muito doido comigo, pai. Eu falei: o que aconteceu? Deus está me chamando para esse negócio de seminário, pai. E ele esse ano foi fazer seminário lá na Lagoinha. E ontem, essa madrugada, eu fui conversar com ele, a gente estava conversando, e ele falou: pai, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, mas eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pastoreando. Irmãos, essa semana que passou, ele pregou pela primeira vez na vida dele. E aquele garoto que tinha vergonhas, ele pregou 50 minutos. Ele falou do amor de Deus, da paixão por Jesus. E ele falou: pai, foi o dia mais feliz da minha vida. Ele estava entre escolhas, e ele foi inteligente para escolher o propósito de Deus para a vida dele. Resultado disso, ele falou para mim assim: pai, hoje eu sou realizado. Aquele que aspira, aquele que deseja ser pastor, excelente coisa deseja. Você que escolhe ser um líder de célula, você escolhe ser um pastor, como diz o nosso querido pastor Eiber, um pastor com P minúsculo. Não é um pastor de uma estrutura dessa, não é um líder de uma estrutura dessa, mas é um pastor com P minúsculo, para cuidar de vidas, para ambicionar, cuidar de vidas, crescer, expandir o reino de Deus. Como que eu consigo ter, então, pastor, um ministério de sucesso, uma liderança de sucesso? Eu vou te dar 5 coisas importantes. Primeira coisa, você precisa ser convertido. Eu estou falando para irmãos em Cristo, não estou falando para empresários, tá bom? Você precisa ser convertido. Você precisa, em segundo lugar, entender o chamado de todos nós, e de fazer discípulo. Em terceiro lugar, você precisa ter amor por aquilo que Deus ama. Deus ama vidas. Em quarto lugar, você precisa ser cheio de fé. E em quinto, você precisa ser muito inteligente, racionalmente falando, emocionalmente falando e espiritualmente falando. O maior exemplo que eu vejo depois de Jesus de inteligência espiritual é José. José entendeu o propósito da vida dele. E José passa dos 17 anos até os 29 anos sofrendo, 12 anos de sofrimento, sendo rejeitado pelos seus irmãos, sendo vendido como escravo, vai trabalhar numa casa como escravo, depois ele vai ser assediado por uma mulher, e a mulher mente, dizendo: olha, ele quis abusar de mim, e ele vai preso. 12 anos de luta e sofrimento.
ele poderia esquecer dos sonhos, ele poderia esquecer das promessas, ele poderia esquecer de tudo. Ele, quando chega diante dos irmãos dele, ele pergunta: são quantos da sua família? Ele diz: olha, tem um que já não existe mais. E ele estava ouvindo que ele não existia mais. A gente vê um cara totalmente equilibrado, porque ele tinha uma coisa que nós precisamos ter, e aqui eu quero terminar. Ele tinha foco naquilo que Deus tinha proposto a ele. Ele tinha foco, ele tinha foco, ele tinha fé, ele tinha inteligência. Eu quero desafiar, encorajando você nessa tarde, para que você tenha foco. Eu tenho certeza que você já recebeu o chamado de Deus. Todo crente, irmãos, uma das primeiras coisas que acontece na vida dele, ele recebeu o chamado de Deus. Quando você escuta um crente falando: eu não sei para que Deus me chamou, você pode ter certeza que ele está fugindo daquilo que Deus chamou. E você quer ver a pessoa falar isso muito veementemente, é quando ele é chamado para pastor e ele não quer. Eu não sei, Deus me chamou. E ele sabe. Todos nós temos um chamado. Muitos têm chamados para ser líder de célula. Nem todos têm chamado para ser líder de célula. Alguns para ser anfitrião, para ser diácono. Mas todos nós temos um chamado. E se nós tivermos inteligência, fé, nós soubermos escolher o melhor da parte de Deus, nós seremos excelentes para Deus nessa terra. Deus abençoe a sua vida. Eu ia passar uns slides aí, mas eu vou deixar para o outro, que tem muito a ver, né? Então nós vamos depois passar. Eu não sei se atendi a sua expectativa nessa tarde, falando sobre liderança de sucesso, mas não existe nenhuma liderança dentro da casa do Senhor de sucesso, se não tiver fé e inteligência. Não adianta ter só fé, como também não adianta ter só inteligência, porque o pastor, ele pode ter um líder muito inteligente, que o cara arrebenta em muitas coisas, tudo que faz é bem feito, mas ele não tem fé para permanecer. E muitas vezes nós vemos pessoas que só têm fé, mas não usam inteligência. Então ela tem fé, ela faz as coisas acontecerem do nada, mas só que quando chega no trato com as pessoas, ela não sabe lidar com as pessoas. E ela se perde, ela diz assim: ah, pastor, não quero mais não. Então nós precisamos ter fé e inteligência. Pega na mão do teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, tudo que nós precisamos aprender para sermos líderes de sucesso é que nós precisamos ter muita fé e também muita inteligência. Inteligência racional, para descobrir os melhores caminhos e ter as melhores escolhas. Inteligência emocional, para suportar as pressões. E inteligência espiritual, para compreender o modo de operação de Deus naquilo que a gente faz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.